Agora, imagina que você sente isso agora, falando comigo aqui. Ou quando você está numa sala de aula. Ou que vem exatamente essa reação quando você está dirigindo. Quando você está numa palestra. Essa reação que é a mesma reação de quando você está sendo assaltado, quando tem um leão para acabar com a tua vida, quando tem um ônibus prestes a te atropelar. Uma reação de susto. É mais ou menos a mesma coisa do susto, só que um susto muito intenso. Como é que chama isso? Chama crise de pânico. Então, a crise de pânico, esse é um mecanismo biológico, ela é exatamente uma crise igual de medo, que é uma reação de adrenalina muito intensa, aguda, que dura no máximo uns 20, 30 minutos, não mais do que isso, e que vem a sensação de que vou morrer agora. É essa a sensação que vem. O pânico ele vem com essa sensação. Como o medo vem também, que no medo está acontecendo um negócio. A gente não vai ficar pensando depois, falar, por que eu tive aquilo? Não, você teve porque tinha um assaltante. Você teve, de verdade. Uhum. Ok, então alguém te deu um susto ali, porque alguém te deu um susto. Mas isso vem do nada. Pode vir. Por que N causas? Mas é um curto-circuito nesse circuito. E aí vai vir uma coisa, palpitação, mão suada, a cabeça acelerada, você pode ter diarreia, pode ter prisão de ventre, você vai ter os músculos tremendo, você vai respirar muito rapidamente e vai vir a sensação de que assim, se eu vou morrer, não estou vendo nada, ou eu estou tendo um infarto, ou eu estou tendo um AVC, ou eu estou ficando louco. São esses 3 pensamentos que vêm. E é normal, faz sentido, porque é uma coisa... O que está acontecendo? Não estou vendo e parece que eu vou morrer, então eu vou morrer disso. Só pode ser essas 3 coisas. Não sai disso. E aí é importante que você vá no pronto-socorro a primeira vez. Por quê? Porque não tem ninguém que vai te garantir que não é um infarto na primeira vez. Eu já tive uma crise de pânico e foi seguida de... Assim, começou... Eu lembro exatamente, eu estava no trabalho, aí eu comecei a sentir formigamento, sentir coração acelerado, sentir respiração difícil. Falei, tô tendo um infarto. Com 18 anos de idade. Perfeito. Mas eu tava pensando, tava tendo um infarto. Eu falei pro pessoal em volta de mim, falei, mano, acho que eu vou morrer. Comecei a, coisas bizarras mesmo. Mas isso é psicológico. É que aí, por um lado, porque é da cabeça, mas assim, se alguém fala isso, e eu tive também, não tá de bater nessa pessoa. Mas você foi pro pronto-socorro. Sente de verdade, né? Não, não foi. Não, bom, mas a maioria das pessoas vai. Mas você teve uma só? Não, aí depois aconteceu... Primeiro, eu acho que é importante ressaltar isso. Nessa época eu fumava maconha. E era todas essas sensações vieram depois disso. Então, quanto tempo depois de fumar maconha? Era assim, quando eu comecei a fumar, eu não estava tendo isso. Depois de ter fumado quase 1 ano, todos os dias, começou a ser frequente isso. É um fator de risco. E aí, começou a ser frequente. Aí tive essa vez no trabalho, depois tive em casa, achando que iam entrar na minha casa, não sei o quê. E aí aqui veio a sensação de pânico de novo. E depois eu tive essa mesma sensação, só que achando que todo mundo ia me matar. Depois isso é um pouco... Isso é meio da maconha mesmo, né? Meio da maconha mesmo. Isso já não é o pânico, né? Porque mas nem a vez que foi algo que eu achei que era um infarto? Isso sim. Tá. É que achar que todo mundo vai matar e já é outra... paranoia já. É que aí já vai ter outro circuito aí, mas isso provavelmente era da maconha. Mas o outro também pode ter sido deflagrado pela maconha. Mas só que quem tem pânico não acha que o mundo vai matar. Tá? Acha que ela vai morrer. Mas você pode achar que o mundo vai matar, isso a gente vai ver outras coisas, tá? É só para... Mas assim, nem nada disso é voluntário e a gente sente mesmo. E você sentiu? Eu tive uma crise de pânico depois dessa época e assim, desesperador. Eu estava na cidade universitária, eu já contei essa história, não sei quem aqui de São Paulo conhece ali na cidade universitária. Graças a Deus é um lugar tranquilo, por mais esteja movimentado, não tem muito carro. Mas eu tive que parar, estava ali em frente à fé, parou, falou, o que está acontecendo aqui? Não é possível isso aqui. Está tendo, aí você pensa, mas será que eu estou louco? Será que é por conta daquilo? Será que é por conta daquilo? Mas eu tenho que me controlar, mas não consigo. Então tem sido isso. Mas eu sou muito novo para ter isso. Pensando tudo isso. E, ok. E aí, qual que é o problema do pânico, né? Ter uma crise de pânico até 20% das pessoas vai ter uma vez na vida. E pronto. Ou seja, isso é importante ir na primeira vez. Olha, é importante. Por exemplo, eu tinha 22 anos, né? Com 5 anos você tinha. A chance de ter algo é baixa, né? Mas
é bom ir uma vez. Uma vez e pegar um médico e te garantir que você não tem nada. Não é para o médico ficar na dúvida também. Ele fala, olha, você tem ou não tem, né? Ah, tem essa arritmia que é mais ou menos. Isso não é uma boa ideia. Por quê? Porque você pode ter outra crise. E aí, o que começa a acontecer? Aí começa a surgir algo, e isso é involuntário, que você começa a ficar olhando o seu corpo e hiperchecando o seu corpo, procurando sinais que a próxima crise pode vir. E você faz isso automaticamente. Você fica varrendo o seu corpo com a sua atenção, você fica olhando ali, aí vem alguma coisa. Peraí, será que meu coração está assim? Será que não? Será que vai vir? Mais do que isso, você pode começar a ter um aparelhinho em casa de pressão e começou a ficar ansioso, você mede a pressão. E o que acontece quando a gente está ansioso? A mesma coisa que acontece quando a gente sobe escada, quando a gente está animado. A pressão está maior. Por quê? Porque a gente está mais agitado. Isso quer dizer o quê? Nada. Se você não tiver o diagnóstico de pressão alta, se seu cardiologista não mandou. Só que se você está ansioso, mede a pressão, está lá 14/9, 15/10. O que isso será que acontece? Deixa você mais calmo? Você fica mais ansioso. E aí a chance de você ter uma crise de pânico aumenta. Faz sentido. O que mais que você pode ter? Você pode ter aqueles relógios incríveis, provavelmente igual ao seu, que mede o batimento cardíaco. E é legal, isso é legal, não para quem tem pânico. Por quê? Porque aí você começa a sentir uma ansiedade. Por que veio? Olha, não sei. Porque a gente tem isso, né? Se alguém dá uma bronca na gente, se tem um evento bom, às vezes a gente está animado, vai sentir uma palpitação? Ah, vai. Só que o corpo interpreta aquilo como algo que pode ser o pânico. Aí você olha, tá 100 batimentos. Aí quando você olha, eu até peço para todo mundo aqui, ó, se tiver isso, um oxímetro ali, tem 100 batimentos. Aí você fala, nossa, não pode passar de 110. Não pode passar de 105. Eu tenho que acalmar. Não pode passar de 105. O que você acha que acontece quando a gente pensa isso? Vai passar. Vai passar. Não tem como, mas a pessoa ela faz involuntariamente isso com ela mesma. E aí aquilo vai aumentando, deixa ela mais ansiosa e vem outra crise de pânico. Então, uma coisa que começa a acontecer é essa hiperchecagem do próprio corpo. E começa a vir o medo de ter outra crise. Isso é mais sofrido do que a própria crise, porque isso deixa a pessoa presa. Aí é uma ansiedade também, né, ou não? Então, exatamente, é uma ansiedade pré-crise. Então, o pânico é a crise. Aí o transtorno de pânico, que o pessoal chama popularmente de síndrome de pânico, é a mesma coisa, o nome mudou. Ele não basta a crise, e não é a crise o foco. Por quê? Porque você fica hiperchecando o tempo todo e com medo de ter outra crise. Essa ansiedade é muito pior do que a crise. A ansiedade sempre é pior do que medo. Sempre. Mas não tem como, às vezes isso é automático. E não é fraqueza, porque a sensação é desesperadora e automaticamente a gente quer evitar aquilo. A gente quer ter algum controle. Esse negócio vem do nada. Só que isso faz com que a ansiedade venha mais. E aí tem um terceiro elemento. São 3 elementos, né, para o transtorno de pânico. Que é a crise, a parte de atenção hiperfocada e o medo de passar mal. E aí você começa a mudar seu comportamento. Sempre tem os 3, né? Sensação, pensamento e comportamento. Como? Você evita ir por um lugar muito longe. Você evita pegar a estrada, você evita pegar a marginal. Depois você evita pegar um negócio no bairro. Por quê? Porque vai que você tem lá. Imagina. Você evita ir para um lugar onde tem muita gente, porque imagina que passa mal. Ou então você vai ter que fazer algo com um amuleto. Por exemplo, eu vou só se eu estiver junto com meu marido. Só se eu tiver meu Rivotril. Só se eu tiver essa minha garrafa de água. Mas não porque eu quero, porque a água ela tem que me garantir que eu não vou ter. E aí, quando você obedece, quando você age em função de um medo, você prova, entre aspas, para o seu cérebro que aquele medo é real. Como é que ele entende que aquilo é perigoso? Quando você age em função daquilo. Quando aquilo altera o seu comportamento. É o carimbo que o cérebro precisava. Vai vir mais crise. E eu sei que isso parece uma loucura, mas não sai. E a pessoa ela pode ficar, claro, isso casos graves que a gente vê no HC, né? O HC, enfim, uma das vantagens é que tem muito caso grave. Mas não é para chegar nesse ponto, mas pessoas que
não saem de casa, elas não saem de casa, enfim, há anos, ou sai somente quando a tantos metros, ou somente com tal pessoa e volta. Né? Essa evitação a gente chama de agorafobia. Por quê? Porque a Ágora era uma cidade grega e cidadela, e a pessoa tem medo da cidadela e a gente adora nomes gregos, mas a agorafobia é o medo de passar mal. Então, isso vai limitando a vida da pessoa. Então, o problema do pânico não é a crise, é porque você não consegue relaxar, deixar de procurar sintomas e você tem uma vida restrita, você fica presa. Mas você pode ficar presa dentro da sua casa. Né? Uma paciente que ela começou a trabalhar em home office foi ótimo na pandemia, porque ela não precisava mais dirigir. Aí passou, falaram para ela ir, ela já estava evitando. Então em casa a pessoa fica bem? Não, a filha dela fez aniversário de 7 anos. Ela não fez festa. Porque vai que tinha uma crise lá em casa e todo mundo olhando e ela tinha que sair para o hospital. Ou seja, é uma prisão. Você tá assim, não tem como você se libertar, a não ser que a gente comece a reverter. Então, isso é pânico. E assim que é o diagnóstico. Só que eu entendo que isso é bem objetivo. A gente não precisa... tudo bem, um pode discordar, concordar, mas não pode ser uma coisa muito questão de opinião. E, claro, tem que o médico ver se não tem outras coisas. Tem que ter um cardiologista que falou que não tem mais. Por quê? Porque vai vir o medo de ter alguma coisa que o cardiologista não viu. Então, tem que garantir isso. Né? Às vezes eles não falam abertamente porque não é o treinamento, mas tem que sair com essa resposta deles. E aí, você tá o pânico. É desesperador, mas, estatisticamente, a resposta do pânico ao tratamento não medicamentoso é a maior que a gente tem. Em todos os quadros de saúde mental, e maior do que a maioria dos quadros de medicina. A pessoa fazendo, tem alguns treinos, né? São todos baseados na terapia cognitivo-comportamental para o pânico. Tem um treino que você faz 4 dias intenso, você tem 95% de remissão e remissão que se mantém por vários meses. Assim. Então, é uma remissão sustentada. O pânico é o quadro que mais responde a estratégias não medicamentosas. Assim, melhora muito. Só que, às vezes, melhora do nada. E aí tem a recaída. Então, o objetivo é você ensinar, é muito fácil falar, né? Mas existe esse mecanismo, ensinar que o cérebro está errado e ensinar que aquele sintoma de pânico ele não é grave. Então, o objetivo é perder o medo de ter a crise de pânico. É o medo de ter ansiedade, não é não ter. Porque isso é importante, porque se a pessoa acha, tudo que eu quero é ter uma garantia que eu nunca mais vou ter isso, aí você está perdido. Por quê? Porque você não pode passar nervoso na vida, você não pode ter nenhum momento estressante, não pode ter um momento onde estoura a gasolina, aí, enfim, né? Não pode ter. Olha, difícil, hein? Ainda mais você mora no Brasil, mas mesmo se você mora ali na Suécia, se você morasse ali na Polônia, assim, pode acontecer. E aí é normal. Por quê? Porque essa ansiedade te ajuda. Só que se você não treinou isso, você vai ter medo de ter aquele sintoma e você vai voltar a ter o padrão.